Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Se Liga na Educação. Hoje, quem está aqui comigo é o Daniel. Oi, Daniel! Tudo bem? Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o planeta Terra. Esse planeta tão grande no qual nós habitamos. Essa aula é dedicada, então, ao 6º ano do ensino fundamental, mas, como eu já falei para vocês em outras aulas, nada impede de você que está em outros anos assistir e aprender muito com a gente. Nessa aula nós iremos trabalhar, então, a habilidade de identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna até a sua atmosfera e as suas principais características. Você aí de casa, você sabia que a Terra é dividida em várias partes? Tanto a parte externa quanto a parte interna? Nós estudamos nas últimas aulas a parte externa, principalmente a atmosfera, e vimos que a atmosfera é dividida em 5 regiões diferentes, né? Que vão variar de acordo com a composição dos gases que estão presentes nela. Então, nós temos a primeira camada, que é a troposfera, na qual é a camada onde nós habitamos. Nós vamos ter mesosfera, termosfera, estratosfera, exosfera, que são as camadas mais externas. Então, à medida que vai subindo na atmosfera, nós vamos ter essa variação dos gases que compõem. Aqui, onde nós habitamos, nós temos uma concentração muito alta do gás oxigênio, do nitrogênio também, que é o maior, em maior concentração, né? E dentre outros gases. À medida que vai subindo pela atmosfera, nós vamos ter a diminuição, então, desses gases. Mas agora, nessa aula de hoje, nós vamos nos concentrar um pouco mais nas regiões internas da Terra e essa camada superficial, que é a camada que nós vivemos. Então, basicamente, a Terra é dividida em 3 regiões muito específicas, né? Nós temos, na verdade, 4 regiões. O núcleo interno, o núcleo externo, o manto e a crosta. A crosta é a região onde nós estamos pisando, as rochas. Nós temos 2 tipos de crosta, a crosta oceânica e a crosta terrestre, na qual a gente está pisando, habitando ela. É onde temos contato, por exemplo, com a atmosfera, que tem, né, a maior parte do ar, dos gases que a gente respira. Então, essa crosta vai ser formada pelas cadeias montanhosas, pela parte vegetativa, pelo oceano, tá ali dentro da parte da biosfera. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão da biosfera no finalzinho dessa aula. Nós temos também a região do manto. Essa região do manto, à medida que vamos aprofundando dentro da Terra, a textura, né, o material que compõe essa estrutura interna modifica-se. Então, aqui do lado de fora nós temos a crosta formada por rochas principalmente, a parte de dentro também é um material mineral, são rochas. Entretanto, ela tem uma temperatura mais alta, cerca de 2.000 graus. Aí vocês devem estar se perguntando assim, professora, mas como que sabem que essa temperatura muda e como que sabe a composição do interior da Terra se ninguém nunca foi lá dentro para poder ver? Bom, para tudo tem uma explicação. Realmente a gente nunca conseguiu e nem vai conseguir chegar aqui, ó, no núcleo, no centro da Terra. Por quê? Essa região aqui em específico, a região do núcleo interno, a temperatura dela, gente, gira em torno de 6.000 graus. É como se tivesse um sol dentro da Terra. Então, a temperatura é muito alta, a gente nunca conseguiria chegar até lá. Na verdade, nunca é uma palavra muito forte, né? Mas não temos, atualmente, com as tecnologias que temos e com os materiais, nós não conseguimos chegar lá ainda não. Mas a Rússia, né, que foi um dos primeiros países a cavar um dos buracos mais profundos na Terra, foi notando essa diferença de temperatura. À medida que eles cavavam esse buraco, eles viam que havia uma mudança brusca de temperatura. Então, aqui na temperatura média da Terra, nós temos ali em torno de 14 graus. Professora, como assim 14 graus? Aqui nem faz direito 14 graus, como que a temperatura média pode ser isso? Então, a gente está falando de temperatura média. Sabemos que o hemisfério norte, enquanto está no inverno,
o Sul está no verão. Então, a gente faz uma soma total de temperaturas que temos no planeta e divide, aí a gente vai ter uma média de 14 graus. Mas aí nós temos temperaturas mais extremas, chegando até a 40, ou a menos 40, menos 70, como são nas regiões de polo, polo norte e polo sul do planeta. Então, por isso que essa temperatura média. Então, já pararam para pensar, se aqui está 14 graus, à medida que for afundando dentro da Terra ter 6.000 graus, é impossível, é inviável a vida, né? Então, pessoal, como que eles descobriram? Se eles começaram a cavar esse buraco para chegar no centro da Terra, eles perceberam que não tinha material que resistia à temperatura, não tinha como eles continuarem perfurando. Então, o que eles fizeram? Utilizaram sondas e através dessas sondas que eles conseguiram chegar o mais próximo possível do centro e medir tanto o material, medir tanto a temperatura como ter uma noção do material que formava essas camadas internas da Terra. E até hoje é assim que funciona, são através das sondas que são emitidas que a gente consegue ter uma noção de qual material é formado e essa temperatura. Bom, vamos dar continuidade aqui então. Bom, pessoal, então nós temos a Terra bem dividida em várias regiões, né? Começando aqui do núcleo, que é o núcleo interno. Nós temos dois núcleos, o interno e o externo. Sendo que o interno gira em torno de 1.300 quilômetros, o externo em torno de 2.000 a 2.250, o manto inferior 2.250 quilômetros aproximadamente, o manto superior 600 quilômetros e a crosta terrestre, que é a crosta na qual nós habitamos, como eu falei para vocês, é onde a gente está pisando, é em torno de 80 a 40 quilômetros. É bem fininha, né, com relação às demais camadas. E essa crosta aqui, gente, ela vai variar a sua espessura de acordo com a região onde ela se encontra. A rocha, a crosta terrestre formada por rochas, ela pode ter grandes espessuras ou não. A crosta oceânica, a espessura é um pouco um pouco menor. Além disso, os Alpes, as montanhas, todas as regiões de grande altitude, vai ter então uma espessura muito maior da crosta terrestre naquela região do que nas planícies. Então, tem uma alteração da espessura de acordo com o local onde se encontra dentro dessa crosta, tá? Então, vamos lá. Quais são, vou deixar uma perguntinha para vocês me ajudarem a pensar aí e resolver um pouco mais essa questão das camadas da Terra. Você sabe de que são formadas? Eu já falei para vocês o que são essas camadas, mas você aí de casa sabe o que forma essas camadas? Vou dar uns segundinhos para vocês pensarem aí o que forma cada camada da Terra. O núcleo, o manto e a crosta terrestre. A crosta eu já até dei uma dica, né, falando para vocês que era formada por rochas. Mas é somente rocha ou tem algum outro material aí que compõe essa camada? Bom, eu acho que já deu um tempinho para vocês pensarem, né? Vamos lá então. A crosta, gente, como eu disse para vocês, nós temos dois tipos. A crosta oceânica e a crosta continental, crosta terrestre. A crosta continental, como eu falei, a espessura dela é maior, enquanto a oceânica é menor. Todas as duas são formadas de rochas. A composição vai variar um pouco de qual tipo de rocha vai formar essa crosta. Nós vamos falar especificamente dos tipos de rochas presentes no planeta em aulas, nas nossas próximas aulas. Então, nessa aula de hoje eu não vou entrar a fundo sobre qual a formação rochosa dessa estrutura, tá? Mas é basicamente rocha e sais minerais, ok? Essa é a composição, então, da nossa crosta. É a camada mais externa do planeta, é considerada, né, a camada mais importante, uma vez que ela abriga toda a vida que compõe o planeta Terra. Então, a biosfera está inserida nessa crosta terrestre, tá? Então, as nossas atividades são realizadas aqui. Assim como fenômenos geográficos também vão ocorrer aqui nessa camada da crosta terrestre. A segunda camada, né, logo abaixo da crosta terrestre, é o manto. O manto, pessoal, vocês já devem ter visto
na televisão, em algum vídeo, os vulcões, quando esses vulcões entram em erupção, eles liberam um material magmático. É a lava do vulcão. Essa lava nada mais é do que o manto. O manto que está sendo expelido e lançado para fora da crosta terrestre. Então, ele sai lá da região abaixo da crosta, por meio dos vulcões, né, que são grandes cadeias montanhosas, vai ser expelido, então, o manto que estava aqui na região abaixo dessa crosta. Então, só para vocês terem noção, o material que compõe esse manto, ele é pastoso, né, a líquido, que vai formar o magma, a lava do vulcão. Esse manto apresenta profundidades que vão variar de 2.900 quilômetros e as temperaturas desse material podem alcançar até 2.000 graus Celsius. Por isso que quando a gente vê o vulcão, sai aquela lava quente, ela é vermelha, né, de tão quente que está aquele material. Se você toca, você vai queimar, você não consegue chegar nem muito próximo aos vulcões quando eles estão em erupção. E a partir do momento que ele tem contato com a crosta terrestre, com a atmosfera, nós vamos ter o resfriamento dessa lava. A partir do momento que resfriou ela começa a ficar rochosa novamente, porque o material que compõe o manto também é um material rochoso. Então, nós temos rochas em estado pastoso, elas estão derretidas por causa da temperatura, que é 2.000 graus. Que rocha que ia aguentar, né, essa alta temperatura? Então, esse material, ele é líquido na parte mais interna do manto e a parte mais externa, que é a parte que está em contato com a crosta terrestre, é um material mais pastoso. Então, você vai tendo uma migração da crosta, que é bem rochosa, temperaturas amenas aí, desceu a partir do primeiro manto, manto superior é o material magmático, é onde sai a lava, né, do vulcão, e é um material pastoso, enquanto que o centro, né, centro não, o material interno, no centro nós ainda não chegamos, que é o núcleo, é feito então de uma rocha líquida. Temos por último aqui, ó, o núcleo. O núcleo também é dividido, assim como o manto, em duas regiões, núcleo interno e núcleo externo. Esse núcleo interno aqui também é formado por líquido e o núcleo externo já é um material mais pastoso. Mas que material é esse? O que compõe o núcleo? O núcleo, pessoal, ele é composto basicamente de ferro e níquel. E nós temos aí cerca de 3.400 raios de quilômetros formando esse núcleo, então. A parte mais interna é a parte líquida, né? E a parte mais externa é a parte sólida. Ok? Então, nós temos essa variação dentro do núcleo. Nessa região, ninguém nunca chegou. Justamente como eu falei para vocês no início da nossa aula. A temperatura lá é extremamente alta, pode chegar até 6.000 graus no núcleo interno. Já o núcleo externo, né, que é a parte líquida, eu acho que eu troquei aqui, só voltando, a parte interna é estado sólido, tá? E a parte interna é o estado líquido. Por que a interna é sólida, pessoal? Principalmente por causa da pressão que está sendo exercida por toda a matéria que está ao redor dele. Então, o material fica completamente comprimido e aí tanto o ferro quanto o níquel formam uma bola, uma massa sólida e ao redor dele nós temos então uma massa líquida. Esse centro que é sólido pode chegar então a temperaturas até 6.000 graus, tá? E a parte externa cerca de 3.000 graus. Bom, então vamos considerando aqui com essas explicações mais uma atividade para a gente fazer junto. Considerando a figura abaixo, na verdade a figura ao lado, apresentando as diferentes camadas geológicas da Terra, identifique a correspondência correta das camadas. Então nós vamos identificar o ponto 1, 2, 3, 4 e 5 das camadas da Terra. Então letra A, 1 corresponde ao núcleo térmico,
ou o 2, núcleo adjacente. 3, manto aquecido. 4, manto esfriado e costra. Eu falei em algum momento aqui sobre manto aquecido, manto esfriado, núcleo adjacente? Não, não falei esses termos aqui, né? Letra B, núcleo, ok. O 1 é núcleo, mas a gente tem uma divisão dentro do núcleo, interno e externo, lembra? Então, a letra B, núcleo, núcleo posterior. Também não usei esse termo. Em momento algum eu falei para vocês que era núcleo posterior, muito menos manto aquecido e manto esfriado. Manto, gente, ele é pastoso ou líquido, tá? E estratosfera, também não estamos falando de estratosfera aqui, nós estamos falando de crosta terrestre. Na letra C, núcleo, no 1, 2, esferoide. Também não falei de esferoide em nenhum momento aqui, tá? Falamos de manto inferior e exterior, essa parte está ok, mas não falamos de esferoide. Letra D, crosta elipsoidal número 1. Crosta elipsoidal. Também, em momento algum, falei esses termos aqui. Então, a resposta que resta para a gente aqui é a E, né? Núcleo interno, o número 1. Número 2, núcleo externo. Número 3, manto inferior. 4, manto superior. E 5, a crosta terrestre, que é a região onde nós estamos habitando, então. Resposta correta, letra E. Outra perguntinha aí. As camadas da Terra formam uma complexa estrutura que vai resultar em diversos fenômenos geográficos. São fenômenos que possuem influência dos processos que ocorrem no interior da Terra, exceto falhamento das placas tectônicas. Nós não entramos em detalhes aqui em placas, porque nós vamos falar disso na parte de tipos de rocha, tá? Então, as placas tectônicas estão ali, são regiões da crosta e da crosta terrestre juntamente com o manto. Nós vamos falar em detalhes disso mais para frente. Letra B, formação de rochas magmáticas. As rochas magmáticas são formadas também lá pelo centro da Terra, né? Quando o vulcão entra em erupção, então a partir do momento que ele entrou em erupção, nós vamos ter então a formação das rochas magmáticas. Letra C, ocorrência de tremores na Terra. Os tremores são ocasionados devido ao movimento das placas tectônicas, tá? Então, também vem lá do centro da Terra. Processo de erupções do vulcão, correto, também está vindo do centro da Terra porque é o manto que está sendo expelido para fora, chegando na região de crosta terrestre. Letra E, aumento da precipitação terrestre. Precipitação, pessoal, está ligado com chuvas, né, com umidade do ar. Então, isso aqui está voltado para a atmosfera e não para o centro da Terra. Então, a resposta dessa questão é a letra E. Bom, pessoal, só para a gente fechar, então, mais uma pergunta aqui. Você sabe definir quais são as camadas externas da Terra? Essa pergunta, pessoal, nós só vamos responder ela e vai ficar um conteúdo para a nossa próxima aula. Quais são as camadas externas que formam a estrutura da Terra? Então, as camadas que nós temos externamente são a atmosfera, na qual nós já falamos sobre ela, nós vimos a composição e tudo mais. A biosfera, que é a região onde nós estamos inseridos. O nome bio já nos diz muita coisa. Bio, vida, né? Esfera é a região ali onde nós encontramos a vida. A hidrosfera, que é a parte da água, e a litosfera, que inclui crosta terrestre e o manto, ok? Nós vamos falar um pouco mais em detalhe disso nas nossas próximas aulas. Mas hoje a gente fica por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida com relação à aula de hoje ou se gostariam de aprender um pouco mais, nas nossas aulas ficam a referência. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais!